Deus, irmãos. Vamos ler Apocalipse 5, verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Grande Criador, te rendemos graça e louvor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não há merecimento no ser humano, é a graça que tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, por mais a oportunidade de estar reunidos para te adorar. Que o Senhor possa derramar unção, inspiração, capacidade celestial, para que todos nós sejamos abençoados através da sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu pensei em falar, parece que é contraditório, mas vamos falar sobre salvos pelo juízo. Tomando aqui a mensagem do irmão Branham, para comentarmos um pouco, porque tiveram que ser pastores. Porque tivemos o tempo da salvação e quem pensa que já houve salvos pela lei? E houve. Salvos pela graça. É o mais conhecido, é os salvos pela graça. E salvos pela revelação. Em cada época desta, a salvação foi distribuída com uma natureza, e tudo é o mesmo Deus. Não há mudança. Tem um parágrafo aqui que o irmão Branham diz na Mensagem da Graça, 79, ele diz: não seria certo Deus fazer com que um anjo morresse. Ele não poderia ser o tipo certo de juiz e fazer com que um anjo morresse por um ser humano. Porque quem pecou não foi um anjo. Então não poderia um anjo morrer. Não poderia um anjo nos salvar. Isto continuaria a não fazer efeito. Porque sua grande lei ordena a morte e algo tem que morrer. E um anjo não pode morrer. Nem mesmo poderia ele dizer: Eva, porque você fez Adão fazer isto, eu farei com que você morra. Deixarei Adão vivo. Porque Adão também foi participante. Ele não podia fazer isso. E a gente pensa, Deus poderia ter dado um fim na Eva e começar de novo. Mas como ele tem atributos em si a se manifestar, ele precisou deixar a Eva viva e dar-lhes apenas o direito de escolha, o livre-arbítrio. E nisto até hoje, todos nós somos salvos
através do livre-arbítrio. Deus não força ninguém. Ele não leva ninguém para o céu à força e nem manda ninguém para o inferno. É o homem por si mesmo que, ao ouvir a palavra, através do que Deus deu para ele, capacidade de escolha, então ele escolhe: quero Deus ou quero Satanás? Quero servir a Deus ou servir o mundo? Quero servir ao Espírito Santo ou ao espírito do diabo? Isso está nas pessoas. Deus não força ninguém. Para você vir aqui, Deus não te forçou. Você não veio para cá fazendo careta. Você não veio aqui não querendo vir. Quando a gente não quer, a gente não vem mesmo. Se você notar, quando o dia que você não quer, você não vem. E não adianta arrumar desculpa, não. Não quis vir mesmo. Aquele dia já não deu, certo? Não deu. O que está dentro de você é o livre-arbítrio. Deus respeita tudo isso, a capacidade de escolha. Você pode vir ou não, você pode crer ou não. Mas Ele está dando uma oportunidade. E em cada vez que Deus fez isto, Ele deu uma oportunidade, teve que tratar com juízo logo em seguida. Porque Ele dá misericórdia e a pessoa rejeita a misericórdia, aí Ele vem com o juízo sobre aquela pessoa. O mesmo direito tinha Esaú e Jacó. Esaú tinha mais direito ainda do que Jacó, porque Esaú era o primogênito, ele tinha muito mais direito, mas a escolha dele é que mostrou o destino dele, com todos os direitos de primogenitura que ele tinha. Ele vendeu aquele direito na hora da fome. A pessoa muitas vezes vende o direito de ser cristão na hora da fome. Ele faz coisa errada. E por ambicionar, você pode ver, muitos crentes fazem isto. É ambição. A ambição de ter grandes coisas e não consegue, então joga no bicho, joga na loteria. A ambição é um direito de escolha. As pessoas fazem isso. Não é Deus que está mandando elas fazer isso. Elas fazem, porque elas querem fazer isto. E a ambição delas de ter grandes coisas, e aquilo ali demora a vir para elas da forma correta, e talvez na fé delas nunca aquilo vai vir. Então procura subterfúgio, outros meios para poder melhorar de vida, conta uma mentira e assim por diante. E as pessoas não percebem que aquilo é o direito da pessoa, está nela, é da carne dela. Se ela fosse dirigida pelo Espírito Santo, ela não mentiria. Ela não teria que jogar na loteria, ela teria que confiar em Deus. Não teria que jogar no bicho, teria que confiar em Deus. Mas a maioria não consegue aguardar em Deus. E aí podemos partir para muitos pontos. Não consegue aguardar em Deus no casamento. Casa com qualquer um, com qualquer uma. Na hora do apuro, ai meu Deus, aí arranca cabelo da cabeça. Mas é livre-arbítrio, aquilo ali, Deus deixou você à vontade. Nós não estamos no tempo daqueles pais antigos, que eram eles que escolhiam o casamento. Hoje, os pais modernos, o que pode fazer? Dar conselho. Ele não é uma boa pessoa para você. Ela não é uma boa pessoa. Ele não é cristão. Ela não é cristã. Mas você não pode barrar. Porque é uma opção que a pessoa faz. É a escolha dela. Se ela casa errado, vai pagar o preço durante o convívio na terra.
Então é bom a gente saber que para ir para o céu não se vai com uma fé errada. Você vai ficar pagando aqui na terra. Continuar pagando aqui na terra. Teve uma fé de trindade, uma fé de dualidade, uma fé de falsos profetas, de falsos intérpretes. Você diz, mas quem é o verdadeiro intérprete? O que eu leio nas mensagens, na Bíblia, um profeta é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus. Agora, é um profeta de Deus. O que ele fala, aquilo tem que acontecer, tem que cumprir. Pode passar tempo, mas aquilo cumpre. Isaías falou, levou 800 anos, mas a Virgem concebeu. É que as pessoas querem tudo depressa. E não é assim. Você tem que dar tempo, pedir a Deus, colocar nas mãos de Deus e aguardar. Ele é quem fará aquilo, mediante a sua fé. Se você crê, ou você já estou desanimado, você não vai receber nunca. Quando você diz, já desanimei, você não vai receber. Porque você já expôs que a fé, você já não a tem mais. A fé, ela sustenta, vou receber. Mas está difícil, mas vai vir para mim. Mas faz tempo, mas vai chegar. E é assim que você sabe que Abraão viveu. Isso daí é bom para cada um de nós. Então, pensando neste juízo, que em cada tempo tem um juízo, lá no Egito houve salvação e juízo. E tiveram aqueles que saíram do Egito por causa da salvação e aqueles que morreram saindo pela salvação, mas dentro deles tinha juízo. Eles tinham que pagar. Não podiam ser salvos. Naquele dia do juízo, eles não podiam ser salvos. Olha para você ver. Ele guiou as ovelhas, falando de Moisés. Ele guiou as ovelhas e enviou juízo sobre o rejeitador disto. Cada vez que Deus manda um homem, aquela mensagem traz salvação e ao rejeitá-la, o juízo já segue aquela mensagem. Todas as mensagens foram assim, a do irmão Brana também foi. A gente tem que entender que foi assim também. Só que é difícil entender, a gente pensa que foi só aqueles do passado. A do irmão Brana também foi. Rejeitaram a mensagem, logo seguia o juízo. E os salvos, mesmo num dia de juízo, os salvos são salvos. Eles creem na palavra, eles não duvidam da palavra, eles recebem a palavra, eles admitem a palavra. E a maioria dos outros, como saíram do Egito, mas quantos entraram em Canaã? 2. De 2 milhões. Mas tiveram tanta gente boa, mas não puderam entrar. Teve um período de juízo, teve um período de graça, de salvação, tirando o Egito. Quando eles chegaram em Cádiz Barneia, já era um trono de julgamento. Quem rejeitou ali a palavra em Cádiz Barneia, não tiveram fé suficiente para poder prosseguir e entrar em Canaã, e começaram a duvidar ali em Cádiz Barneia, nunca mais chegaram em Canaã. Pode ter vivido aqueles 40 anos, mas eles não entraram, morreram antes do povo entrar em Canaã. Mas eles começaram bem, eles saíram do Egito, o braço forte de Moisés, o profeta de Deus, porque Deus trabalha através do seu profeta, e ali estava o profeta com um pau seco, uma vara. Uma vara. Aquela vara tanto tinha salvação, como tinha juízo. Mas eles não percebiam isso, eles achavam que era uma vara normal, que só tinha salvação. O homem estava guiando o povo, vamos embora. Lá na frente eles rejeitaram, e aquela vara torna-se em juízo.
A mesma vara que foi bênção para um, se fez uma maldição para os outros. As mesmas águas da pregação de Noé que o salvou, condenaram o mundo. A mesma vara que guiou a Israel à terra prometida, condenou aqueles que rejeitaram seguir ao profeta pastor. Isso é correto. Se tornou uma vara de juízo. O Mar Vermelho também. O Mar Vermelho foi aberto pelo poder de Deus. A vara tocou, era uma bênção no Mar Vermelho. E ele abriu. Israel passou. Aquela mesma vara toca no mar e ele fecha. E é um juízo que mata aqueles que não creram. Mas teve aqueles que foram salvos naquele dia daquele juízo. Israel foi salvo naquele dia. Eles estavam vivendo naquele dia, tanto de salvação como de juízo. O tempo que se vive é 2 tempos. É de salvação e de juízo. A palavra que te corta tem 2 gumes. Ela salva e ela julga. É a mesma palavra. É a mesma vara que Moisés usou para abrir, também foi para fechar. Mas aqueles que ignoraram tiveram que pagar o preço. Morreram afogados. Poderiam ter sido salvos. Mas tem gente que vai atrás do eleito, persegue o eleito, como o Egito. O Egito perseguiu Israel, não para ajudar Israel, e viram Deus barrá-los. Você sabe o que é você parar e não poder andar? O seu cavalo parar, seus cavalos e carros e cavaleiros pararem. A coluna de fogo fez eles parar, para dar tempo para Israel atravessar o mar. Isso é a longanimidade de Deus. Mas está barrando uma aqui. Tem hora que a mensagem está barrando uma pessoa para ela não entrar. E eles não percebem, porque a mesma mensagem que te salva, quando você a ignora, ela te julga. A mesma mensagem que é graça, quando você ignora, ela é juízo. O mesmo mar que te salva, quando você ignora, ele te afoga. E é o que o irmão Brando disse, a mesma vara que era uma bênção, quando foi ignorada, era uma maldição. A mesma mensagem da graça, que você vai encontrar isso em Hebreus 6, que não adianta mais. Eles já clamaram, Deus já deu para eles, eles foram abençoados no físico, mas depois não deram valor àquilo, e eles já pereceram. Isso desde o Velho Testamento tem acontecido, e agora no Novo Testamento a mesma coisa, e agora no final dos tempos, quando o Cordeiro saiu do trono, a mesma coisa. É uma bênção o Cordeiro sair do trono, mas para quem não é dele, é um juízo o Cordeiro ter saído do trono. Porque a mensagem ela muda de graça a juízo, de salvação a maldição. E é o mesmo Deus. Mas o que fez isto? O indivíduo. Não foi Deus quem fez. É a pessoa que ouve. Ela admite, é salva. Não admite, ela se perde. Ela ouviu, creu, é uma bênção. Ouviu, não creu, é uma maldição. Aquilo está dentro. Olha, dê graças a Deus por você ter sido formado com esse livre-arbítrio dentro de você, e através do livre-arbítrio, você teve a capacidade de escolher uma coisa que o mundo rejeita.
tem que dar graças a Deus por isso. Você aceitou uma coisa que o mundo rejeita. É o seu livre-arbítrio. Por que o outro não aceitou? Você pega um parente seu, gente do coração, mostra para ele, ele te chama de doido. Você não pode nem mostrar. Se quiser viver bem com os parentes, tem que encontrar com eles, não pode falar em Deus. Não pode falar. Tem que deixá-los quietos, deixá-los cegos. Entende? Porque eles não querem ouvir. Eles perdem a comunhão. Não fala mais com você. As pessoas estão desta forma. Mas é o que está dentro delas. Elas deu lugar para a escolha errada. Elas não conseguiram ver. Você vê 2 milhões saindo do Egito, porque só 2 entraram. Porque aqueles milhões ficaram para trás, morrer no deserto, e Deus levantar filhos deles para entrar. E em toda a época foi assim, e o irmão Brana diz que nesse tempo é a mesma coisa, que a noiva saindo das denominações foi como Israel saindo do Egito. É a noiva saindo das denominações. Israel saiu do Egito, entrou 2. A noiva saiu das denominações. Quantos entram? E entrar agora é na revelação. Quantos entram? Daqueles que saíram, milhões que saíram com a mensagem de um bravo profeta, William Branham. Grandes sinais. Aí 2. Quantos vão entrar? Aí você procura aqueles que andaram com o irmão Branham, eles não puderam ver o que o irmão Branham ensinou. Os primeiros que andaram com o irmão Branham, quando o irmão Branham morreu, logo eles morreram também. Esses entram com o irmão Branham. Esses são os americanos, não os de hoje. Não os dentro de 40 anos. Não. Os dentro de 40 anos é juízo. A mesma mensagem que foi pregada e aceita, eles entraram, foi pregada, eles rejeitaram, foram julgados. E ficam 40 anos de cegueira. Nós temos no Brasil, conta 40 anos de cegueira. Depois que os selos foram revelados, nós não pudemos ter esta revelação, ficamos cegos, aí cremos só na primeira etapa, na segunda etapa, e não demos conta de alcançá-la mais. Quando a mensagem foi nos despertar no ano 2000, estava achando que é uma coisa diferente, é nova, isso daí não pode ser de Deus, porque o de Deus é só aquilo que foi pregado em 63 a 65. Mas era a mesma mensagem, só que agora ela já veio e você que rejeitou, não tinha condições de aceitá-la. É o livre-arbítrio. Você estava ordenado a isso? A caminhar nesse deserto, a vir do tempo do irmão Branham até o ano 2000, crendo em ressurreição isolada do irmão Branham, para revelar selos, trovões, novo nome, 7º selo, visão da tenda, crendo quando tudo já estava dentro da mensagem, pregando que o irmão Branham ia vir para a 3ª puxada. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Hoje eles nem pregam mais isso. Como que o irmão Branham vai vir para a 3ª puxada? Quando descobrimos simplesmente um parágrafo que o irmão Branham diz, a 3ª puxada foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. O que ele não podia ter dito no dia que abriu os selos. Ele não podia dizer. Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas depois ele foi soltando, semeando alguma coisa dentro da sua mensagem. E que hoje nós sabemos, não sabíamos o que era o 7º selo, quem era. Ficamos sabendo com o mesmo 7º selo. Então, a mesma Bíblia que você lê, o católico lê e adora imagem. E é a mesma Bíblia. Pode pegar a Bíblia católica. Tem o mesmo salmo que fala que vai tornar igual a imagem aqueles que o fazem e aqueles que confiam na imagem.
é o mesmo salmo. Eles têm também, mas eles optaram por crer em imagem de escultura, enquanto que nós optamos por crer na palavra e saber que nós somos a imagem hoje. A imagem é você. Não é questão de adorar alguém, a imagem é você, servindo a Deus, sujeito a Deus. A mesma Bíblia que mostra o batismo em nome de Jesus Cristo, 4, 5 batismos em nome de Jesus Cristo, e somente uma ordenança em Mateus 28, 19, é a mesma Bíblia. O que adianta? Pentecostais lei, diz, não, eu vou ficar com Jesus. Como se Pedro não fosse aquele que Jesus enviou. Pedro foi o primeiro pregador enviado. Se você quer um missionário, um que foi enviado, um apóstolo, temos Pedro. Ele foi enviado, pregou o batismo, batizou em nome do Senhor Jesus Cristo. É a mesma Bíblia. Por isso que ela corta, irmão, e dá vida, ela corta e mata. Ela corta e mostra que Deus é um. E ela corta e deixa você ver que Ele é 3, 2. Ela permite isso. Você que tem que fazer sua opção de fé, de livre-arbítrio, eu creio na palavra de Deus, eu sou uma semente de Deus, eu vou tomar a palavra do lado que ela dá vida, porque ela é de 2 gumes, ela corta e dá vida, ela corta e mata. A mensagem é a mesma coisa até hoje, e as pessoas não têm percebido, não é? Então nós vamos chegando ao nosso tempo que é melhor. Salvos pela lei, salvos pela graça, agora salvos pela revelação. Quem viveu na lei e crendo na lei foi salvo no tempo de Moisés. Isso durou até que o cordeiro fosse mudado de animal para o cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quando veio o cordeiro de Deus, já o cordeiro animal não tinha valia mais. Era o cordeiro de Deus. Mas quando veio o cordeiro de Deus, a lei tinha se convertido em graça. Agora, eles tinham que tomar a graça e não podiam. Porque eles ficaram na lei. Eles escolheram a lei, o seu livre-arbítrio. Deus não pode de maneira alguma te salvar. Deus não pode te condenar. Ele te deu a capacidade de escolha. Ele quer que você o aceita. Agora, você tem que ter estado nele antes da fundação do mundo. Ele te escolheu, te predestinou antes da fundação do mundo. Isso é o que a Bíblia diz. Ele fez isso pelos seus filhos. Não é para o mundo inteiro, não. Para os seus filhos. Então, os filhos, quando ouvem a palavra, essa palavra mexe com eles. Tem algo lá dentro que faz você amar a Deus no dia e conhecer Deus no dia. Olha, eu gostava tanto da Trindade. Se eu tivesse uma gravação minha e vocês escutassem eu orar naquele tempo, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dessa Trindade augusta e divina. Você já pensou bem onde eu estava no ano 70? Mas quando eu ouvi a mensagem, eu fiz minha opção de fé. Diz, não, esse negócio aí está tudo errado. Deus não é uma trindade de 3 pessoas distintas. Ele é uma trindade como eu sou uma trindade. Corpo, espírito e alma, fazendo-se uma pessoa. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, fazendo uma pessoa, a única pessoa da divindade. Por isso que nós fomos feitos à imagem dele. Se você olha em mim, você não vê 3, você olhando em Deus não pode ver 3 também. Mas você sabe que eu tenho 3 ofícios em mim, e que Deus tem 3 atributos nele também, Pai, Filho e Espírito Santo.
Então isso nós temos também nós, corpo, espírito e alma, nós temos. Mas isso formou uma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, isso formou um Deus em carne. Entende? Formou um Deus em carne, para que os homens pudessem vê-lo e tocá-lo. Amém. Glória a Deus. Chegando aqui nos nossos dias, eu quero tomar a mensagem do irmão Brana. Olha o que ele diz. Almas que estão em prisão agora. Eu já disse isso para vocês. Irmãos, a alma, ela não pode estar em prisão agora. Ela não pode estar em prisão agora, se o Cordeiro está no trono. Ela só pode estar porque o indivíduo rejeita a palavra. Aí a alma fica aprisionada. Ele não dá alimento para essa alma. Mas agora o Cordeiro saiu do trono. Aí vem o irmão Brana pregar depois que os selos foram revelados, o Cordeiro tinha saído do trono. Aí ele vem e prega almas que estão em prisão agora. Não é uma brincadeira. Não são almas que vão estar em prisão no futuro. Ele pregou almas que estão em prisão agora. Agora, em 1963. Escuta, falando dos dias dele e do nosso. 206 almas que estão em prisão agora, tradução da voz de Deus. Haverá um ministério. Agora, as pessoas teriam que entender isso. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Aí eu te pergunto, se tem um ministério para fazer maravilhas, e se não tem tempo para a redenção, e se ninguém é salvo, para que esse ministério? A questão é que a pessoa é salva, é quem rejeita é que está perdida. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel assim disse, mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e terminam seus redimidos. Então a pessoa engana, o Cordeiro tomou o livro, então saiu do trono, ninguém mais vai ser salvo. Não, tem aqueles, é o livre-arbítrio, tem aqueles que ouvem, salvo pela mensagem do dia, que é um juízo. Almas que estão em prisão agora, é juízo. Você é salvo pelo juízo. Nesse dia do juízo. Cada mensagem que foi rejeitada, foi o dia do juízo. Foi o dia do juízo no Egito. Foi o dia do juízo no Mar Vermelho. Foi o dia do juízo no tempo de Moisés para Coré, Datã e Abirão. Foi o dia do juízo quando eles rejeitaram a Cristo. Foi o dia do juízo quando eles rejeitaram o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Foi salvação e juízo. E aqui está, eu pensei em falar nisso, salvo pelo juízo. Porque você vai entrar. Quando o Cordeiro saiu do trono, foi em 63. Eu estava começando a ser crente ainda. Naquele tempo, com 13 anos eu estava, muito novinho. E você, que é mais velho que eu ainda, se você pensar bem nisto, falou, o Cordeiro saiu do trono, então já estamos perdidos. Você vê? Mas não é assim. O Cordeiro saiu do trono, mas teve a oportunidade de entregar a mensagem de misericórdia, a mensagem de graça, a mensagem de revelação. Quando ele entregou a mensagem da lei e eles rejeitaram, então Deus os matou. Quando Deus entregou a mensagem através de Noé e eles rejeitaram, Deus os matou. Quando Deus entregou a mensagem através de Cristo e eles rejeitaram, Deus os matou. Eles pereceram naquele dia.
Quando Deus entregou a mensagem no dia de Pentecoste, o Espírito Santo, a graça, e eles rejeitaram, Deus os matou. Eu sei que a gente toma um Deus assim, Deus não mata, mas aí você tem que ir lá no outro versículo da Bíblia, que diz, eu mato, eu firo, eu faço viver. Você tem que tomar a Bíblia como ela é, mas tem que perceber que, ao mesmo tempo, Deus está te dando uma oportunidade, e ao rejeitar a oportunidade, Deus vem com uma mensagem de juízo, e naquele dia as pessoas morrem porque não crê naquela mensagem, e nós, no espaço de mais de 50 anos, a mensagem de juízo. O que é o Cordeiro fora do trono? A mensagem é de juízo. Qual é essa mensagem? Ela chama-se o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2. É o dia da vingança do nosso Deus. E nesse dia eu fui salvo. Nesse dia você foi salvo. Por quê? Porque você deu ouvido à mensagem que te salvou. E a mesma mensagem que te salvou matou o outro. A mesma mensagem que salvou Israel matou os egípcios. As mesmas águas que salvaram Noé matou os antediluvianos. Se as pessoas pudessem receber a mensagem no dia que ela está sendo entregue. Irmãos, não crer no tempo de Moisés na lei era morrer. Não crer, irmãos, no tempo de Jesus na graça era morrer, é juízo. Agora, se ele soubesse que não crer na revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, no tempo do 7º anjo, era morrer, era juízo. Porque ele veio e pregou almas que estão em prisão agora. As pessoas não crendo no que estava sendo feito naquela hora. Eles criam no Calvário, eles criam na lei, eles criam nas eras, eles não criam na mensagem da hora, em Brana. Então, não crendo na mensagem da hora, o que Deus estava fazendo naquele dia? Deus estava revelando sua palavra, salvando os americanos pela revelação da palavra. Diferente, sim, eles já eram salvos pela graça, só que eles tiveram uma oportunidade a mais. Eu não trouxe o parágrafo aqui, mas o irmão Branham diz, você pode ser curado agora. Se você viver muito tempo, você pode morrer da mesma doença. Então Deus vem e dá uma mensagem de salvação. A pessoa ignora. A mensagem é de salvação, mas foi ignorada pela pessoa. Ela passa a morrer. Muitos recebem a mensagem de salvação. Teve mais tempo. E dentro daquele espaço de tempo, Deus mandou outra mensagem. Nós vivemos nesse espaço de tempo de 2 mensagens. A mensagem da graça, eu vivi no tempo da mensagem da graça, e eu estou vivendo no tempo da mensagem de juízo. Ele diz, não, mas ainda é graça, agora, almas que estão em prisão agora, é porque não tem graça. É juízo. Mas eu optei por essa mensagem. Eu criei nela. Se é crer na mensagem do dia, que é receber o Espírito Santo, como diz o profeta, então eu creio que o Cordeiro saiu do trono, revelou os selos e nos deu um novo nome. Eu creio nisto. Isto é que é a evidência de se ter o Espírito Santo. E as pessoas estão achando, uns estão achando que é falar língua ainda, outro acha que é ler a Bíblia, outro acha que é fazer muita oração. Não, filho, agora é você ouvir a mensagem da hora. Guarde bem, que nós temos mais tempo. Olha, está me vindo mais um tempo agora. Nós vivemos no tempo da graça, vivemos no tempo da mensagem do 7º anjo, da primeira e segunda etapa.
de não conhecer o mistério do novo nome, dos 7 trovões, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Mas felizmente eu vivi em 3 tempos: mensagem da graça, mensagem do 7º anjo e mensagem de João. Deixa eles falarem. Está na Bíblia isso aí. Quem viveu só na mensagem da graça e não aceitou a mensagem de William Branham, perdeu, porque eles viveram nos dias da mensagem de William Branham. Quem viveu a mensagem da graça, a mensagem de William Branham, e rejeita a mensagem de João, se perde da mesma forma, porque está na Bíblia. O que o William Branham não podia falar claramente, está na Bíblia, que João ministraria isso para nós claramente. Ele comeria o livrinho e daria isso para nós. Agora, eu estou vivendo nesses 3 espaços de tempo: graça, revelação e explicação dos mistérios. No tempo do irmão Branham não podia explicar, mas no tempo de João, quando ele come o livrinho, enquanto não achou um que comeu o livrinho, então não tem explicação. Nós tivemos aí quanto tempo? 40 anos, sem explicação, porque não comemos o livrinho. Mas quando nós comemos o livrinho, nós passamos a ter aquilo explicado. Aí passamos a falar para os outros. E pregar o que? Mensagem nossa? Não. Nós passamos a profetizar outra vez. Isso quer dizer, Deus não ia levantar o William Branham para profetizar outra vez. Deus ia levantar João para profetizar outra vez. Isso é o que está na Bíblia. Então nós podemos chegar a este tempo, viver em 3 tempos da graça de Branham e de João. Agora é tempo, se você não tem sua opção pela mensagem esclarecedora, que o William Branham não podia esclarecer, foi proibido por Deus de esclarecer, hoje ela é clara para nós. E é uma mensagem de juízo. É graça, rejeitada é juízo. É bênção, rejeitada a bênção é maldição. Aí você tem os livros do profeta. Eu vou te dizer, o povo tem a Bíblia, você pensa que é uma bênção para eles agora a Bíblia? Depois que eles rejeitaram, a Bíblia torna-se uma maldição para eles. Está escrito aqui, ó, que Deus ia mandar um profeta. Está escrito que o profeta era o 7º anjo. Está escrito que ele ia revelar todos os segredos de Deus. E eles não aceitam. Então essa Bíblia torna-se maldição para eles. Está escrito nessa Bíblia que João comeria o livrinho depois da morte de William Branham, que o William Branham tinha que partir para poder extrair a costela, João, a esposa. Quando eu falo em João, eu estou falando em você. Irmão Branham diz que João é a noiva. Você que come, você que optou por este livrinho e comeu o livrinho também. Amém? Mais um pouquinho? Paciência. Irmão Branham continua dizendo no 206, almas que estão em prisão agora. Assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, e então foi e atormentou aqueles que estavam ali. Pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender. Essa pregação hoje, quando Branham pregou e eles rejeitaram, essa pregação hoje é um tormento para eles. Jesus, quando foi pregar aos espíritos em prisão, era um tormento para eles. Porque não tinha perdão mais. E o importante, meus irmãos, que enquanto você está com vida, Deus tem dado essa oportunidade. Enquanto você está com vida, respirando, você está tendo a oportunidade de aceitar a misericórdia. Não blasfeme contra ela, não fale contra ela,
não chame novo nome Brana de demônio, que nunca mais você vai poder entrar. Não desfaça da mensagem da hora, não desfaça da mensagem de João, da noiva, porque nunca mais você a receberá. Mas você tem tempo que o outro está com vida. Fala, meu Deus, me dá vida, eu não estou entendendo o que esse povo anda pregando, mas que o Senhor possa, se eu sou seu, revela isso para mim. Agora, se Deus não revelar, porque você não é dele mesmo, fala com ele. Quantos? Coré, Datã e Abirão, eles pensaram que era de Deus. Quem não era de Moisés não era de Deus, irmão. Quem falava contra Moisés não era de Deus. Quem falou contra Jesus não era de Deus. Quem falou contra Brana não era de Deus. Quem fala contra João, contra a noiva, não é de Deus. Ah, mas eles estão dentro da mensagem. Eles estavam dentro de Israel. Eles estavam dentro do grupo de Jesus. Eles estavam dentro do grupo de Brana. Eles estão dentro do grupo de João. Mas não são de Deus. Falaram contra, levantaram contra. A gente não está pregando uma mensagem para ser juiz. Estou pregando porque ela é juiz. A mensagem é que julga. Ele diz aqui, ó, não podia arrepender, sem tempo para a salvação, esse mesmo ministério terá de se repetir novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada para os perdidos eternamente, e se for ali, eu espero que não seja. E se for, pense nisso só um minuto agora, e se for, Deus me livre, eu tenho filhos, vê, isto porém seguramente parece bem semelhante daqui. Ele sabia que é tão terrível, e se isso for a terceira puxada, e era, ele não queria que fosse, mas era. Eu tenho filhos, mas os filhos estão vivendo no tempo da luz desta palavra. Se eles não puderam receber a luz no tempo do pai Brana, deveriam receber a luz no tempo de João. Eles deveriam saber que Deus está dando uma oportunidade familiar. Seria muito bom para eles, que eles vão entrar numa salvação comum, mas poderiam entrar no rapto. Vocês estão me entendendo? Com a oração do irmão Brana, os filhos, a família do irmão Brana, entra na salvação comum. Mas se eles crescem na revelação, na explanação do ministério de João, da noiva na terra, se eles crescem, admitissem esse ministério, eles não seriam apenas salvos com a salvação comum. Salvação comum não te dá direito a rapto. Mas eles se salvariam indo no rapto. Esse que é o problema de hoje. Só Jesus. Mais um pouquinho aqui, deixa eu ler, porque isto faz bem para nós todos. O que o profeta pregou é um alimento almas que estão em prisão agora. 345. As pessoas, 344. As pessoas escutando a fita, é você mesmo que está ouvindo esta fita. Quisera que você pudesse olhar para esta congregação nesse momento. Espero que você esteja se sentindo da mesma maneira. E se for, olhe para as escrituras empilhadas aqui dentro. Poderia ser, a terceira puxada é para pregar aos condenados eternamente, que têm rejeitado a mensagem da salvação. Agora, se prega a mensagem aos condenados eternamente, está dando oportunidade para alguém que ouve e diga, eu creio, e entra. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé. Não tinha ninguém, entrou os animais. O que aconteceu nos dias de Moisés? Aquele que creu, entrou.
os pais não creram, mas os filhos dos pais creram. Você sabe que os nossos pais, falando pais evangélicos, pais que nos pregou a mensagem, eles não creem nisso, mas nós cremos. Você vê, é o mesmo tempo de Israel. Eles não creram, mas nós cremos. Mas nossos pais vão ficar prostrados no deserto, o que vamos fazer? O deles ficaram também prostrados no deserto, e depois eles reivindicaram no dia de Jesus, e disseram, nossos pais comeram maná no deserto. Jesus diz, eles todos estão mortos. O irmão Branham vem e diz, sabe o que é morte? Separação eterna de Deus. Isso é perdidos eternamente. Então as pessoas, ao ouvir a mensagem, elas deveriam ser mais sensíveis, perceber o que Moisés pregou, o que Jesus pregou, o que Branham pregou, o que João profetiza. Eles deveriam ser mais sensíveis. Mas lembre-se, todo esse tempo Noé esteve dentro da arca, a noiva está selada por dentro com Cristo, o último eleito tem se redimido, o sexto selo tem se produzido, o sétimo selo o traz de novo à terra, foi no tempo do irmão Branham. O cordeiro veio e tomou o livro da destra dele, e se assentou e requereu o que ele possuía. Ele não assentou no trono de misericórdia, ele saiu do trono de misericórdia. Ele mostra no primeiro selo, ele assentou no seu próprio trono. Se assentou e requereu o que ele possuía, o que ele tinha redimido. Isso mesmo, sempre tem sido essa terceira puxada. É na terceira puxada. A mensagem que te reclama é essa terceira puxada. Se você não aceita, não crê na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, na mensagem de João, da noiva, porque você não é para ser redimido. Pense, as pessoas poderiam prosseguir pregando, pensando que elas estão sendo salvas, crendo que elas estão fazendo certo, crendo que suas organizações estão crescendo, seguramente, e nenhum raio de esperança sequer. E se essa visão foi isso, e tem sido tão dura contra as mulheres, nós temos chegado nessa hora. A porta está fechada. Acabou-se. O livro já está em sua mão. Pense nisso. Isso tem que ser o fim para nós. Nós temos que aprender que a mensagem, a última mensagem, que Deus está tendo misericórdia de mim e de você, não é aquela que o irmão Branham pregou e não podia explicar. É a que João come e explica para você. Come e profetiza outra vez. É a mensagem que a noiva representa esse dia. Uma mensagem de juízo. Nós fomos salvos com essa mensagem. É este dia aqui, salvos pelo juízo. O Cordeiro já saiu do trono e eu criei nele. É isso. Salvo pelo juízo. Ao invés de eu ser condenado, não, eu não creio que eu creio sim. Eu creio que os selos foram revelados, que o sétimo selo era Branham, que o novo nome era Branham, e que Jesus Cristo descendo do céu e pisando na terra era Branham. Branham não era Jesus Cristo era Branham. Se eles pudessem ver a diferença, que era Deus descendo e sendo um homem. Deus desceu e foi um homem nesta terra. Andou por nossas ruas, por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Crer nessa mensagem revelada nesse dia, não é você, eu tenho os livrinhos do profeta, não vai adiantar. Porque a sua mensagem, a minha não. A minha mensagem não. A mensagem que Deus falou para William Branham pregar, e a que é melhor agora é a que Deus falou para William Branham não pregar. Não diga a ninguém.
Ele não falou para ninguém, não chamou nenhum dos seus amigos, que ele tinha tantos amigos, não chamou nenhum. Porque ele diz, quando eu pregar essa mensagem, a revelação dos selos, isto vai correr com 10 mil de meus amigos. Você acha que eu vou ficar lamentando? Eu estou sozinho. Não, graças a Deus. Mas eu creio nesta palavra. Ainda está tendo muita gente conosco. Está tendo gente nos ouvindo. Está tendo gente através da internet. Tá bom, está tendo alguns pastores que estão crendo. Graças a Deus, eles entraram nesta hora, salvos pelo juízo. Porque a graça já terminou lá atrás. A mensagem é de juízo. Mas eu ouvi e criei. Aí a porta fecha. Quando eu creio. Eu criei, a porta fecha. Para mim está fechado, mas eu estou dentro. A porta fechou com Noé, mas Noé estava dentro. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta palavra, pela mensagem do 7º anjo que o Senhor mandou para nós, para esse tempo final, para podermos profetizar outra vez. Ajuda esta pequena noiva que toma a sua palavra e com dificuldade, Senhor, porque não é com facilidade, com dificuldade, ela permanece firme na palavra, ela crê na palavra, ela dá vida por esta palavra. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vi que Laodiceia terminou. Quando João comeu o livro, vi que o tempo acabou. Quando João comeu o livro, vi que o último eleito já entrou. Quando João comeu o livro, vi que a intercessão acabou. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama. E hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar. Quando João comeu o livro, vi que a visão da tenda já cumpriu. Quando João comeu o livro, vi que os 7 selos se abriu. Quando João comeu o livro, vi que a terceira etapa aconteceu. Quando João comeu o livro, vi que Cristo em uma nuvem já desceu. Vi também que Jesus tem um novo nome, este nome é Brana. Vi também que o Cordeiro deixa o trono e chama a esposa e a reclama.
Hoje não há mais mistérios entre Cristo e sua esposa a revelar, pois a João foi ordenado dessas coisas outra vez profetizar.